Comente se você já passou por alguma situação assim e me fale de onde você está assistindo minha história. Não se esqueça de me seguir para me ajudar. Voltando à nossa história, meu nome é Benedita, tenho 67 anos e até hoje de manhã eu pensava que conhecia meu filho. Estava na cozinha preparando o almoço, quando ouvi Fabiana sussurrando no telefone da sala. Aquela voz doce que ela sempre usava comigo, se transformando em algo que me gelou o sangue. Não se preocupe, querido, logo ela vai estar longe daqui. E nós vamos ter toda a liberdade que precisamos. Minhas mãos tremeram tanto que quase derrubei a panela no chão. Fabiana chegou na nossa família há 8 meses, quando se casou com meu filho Renato. Desde o primeiro dia, ela foi a nora perfeita, menos sempre me chamando de Dona Benedita, com aquele sorriso largo, elogiando minha comida, ajudando nas tarefas domésticas. Mas havia algo nos olhos claros dela que me incomodava, uma frieza que ela escondia muito bem por trás da simpatia. Nos primeiros meses, ela realmente parecia se esforçar. Trazia flores do mercado, sentava comigo na varanda para conversar sobre receitas, perguntava sobre a história da família. Renato ficava radiante, vendo como nós duas nos dávamos bem, sempre comentando como teve sorte de encontrar uma mulher que amava sua mãe tanto quanto ele. Mãe, a senhora vai ver como vai ser bom ter Fabiana aqui em casa, ele dizia, beijando minha testa com aquele carinho de sempre. Mas as coisas começaram a mudar, de forma tão sutil, que eu quase não percebi. Primeiro foram os comentários sobre Minha, Dona Benedita, a senhora não acha que está se esforçando demais? Uma pessoa da sua idade deveria descansar mais. Depois vieram as sugestões sobre os perigos de morar sozinha. E se a senhora cair no banheiro à noite? E se esquecer o fogão ligado? A gente fica tão preocupado. Fabiana tinha 32 anos e uma forma muito inteligente de plantar ideias na cabeça de Renato. Ela nunca dizia diretamente que eu era um problema, menos pelo contrário. Sempre falava como se estivesse preocupada comigo, como se me amasse de verdade. Renato, sua mãe é uma mulher forte, mas a gente precisa pensar no futuro dela. Ela merece um lugar onde possa ter cuidados especiais, onde faça amigos da idade dela. Meu filho, que sempre foi um homem trabalhador e dedicado, de 41 anos, começou a me olhar diferente. Não era mais o menino que vinha correndo me abraçar quando chegava do trabalho na oficina mecânica. Agora ele chegava preocupado, observando cada movimento meu, como se estivesse procurando sinais de que eu estava ficando caduca. Mãe, a senhora está se cuidando? Está tomando os remédios certinho? Eu tentava explicar que estava bem, que sempre cuidei de tudo sozinha depois que meu Osvaldo partiu há 5 anos. Mas Fabiana tinha uma forma de torcer minhas palavras. Se eu dizia que estava bem, ela sorria e comentava. Claro que a senhora diz isso, Dona Benedita. A senhora é orgulhosa demais para admitir que precisa de ajuda. Se eu admitia algum cansaço, ela aproveitava. Tá vendo, Renato? Sua mãe tá confessando que não tá conseguindo mais. Foi numa tarde de terça-feira que tudo ficou mais claro para mim. Fabiana tinha saído, disse que ia ao supermercado, mas voltou 3 horas depois só com uma sacola pequena. Quando Renato perguntou por que demorou tanto, ela disse que encontrou uma antiga colega de trabalho e ficaram conversando. Mas eu reparei como ela estava diferente. Os cabelos arrumados de um jeito novo, um brilho estranho nos olhos e um perfume que ela não usava de manhã. Naquela noite. Fingi que estava dormindo quando eles foram pro quarto, mas consegui ouvir Fabiana falando ao telefone baixinho. Ela ria de um jeito que nunca ri com Renato. Uma risada íntima, sedutora. Amanhã eu invento alguma coisa, ela sussurrava. Ela não desconfia de nada, e ele acredita em tudo que eu falo. Meu coração disparou. Quem era ele que acreditava em tudo? Renato estava ao lado dela na cama, claramente calm. Ela estava falando àquela hora da noite. Fiquei o resto da madrugada acordada, tentando entender o que estava acontecendo na minha própria casa. No dia seguinte, Fabiana apareceu com uns folhetos coloridos na hora do café. Dona Benedita, eu trouxe umas informações sobre um lugar muito especial que descobri. Chama Jardim da Terceira Idade. E é maravilhoso. A senhora ia fazer muitos amigos, teria atividades, cuidados médicos. Ela falava com tanto entusiasmo que até Renato parou de tomar café para prestar atenção. Perguntei,
sentindo meu mundo começar a desabar. Não é asilo, dona Benedita. É uma residência assistida, muito diferente. As pessoas lá são independentes, felizes. Eu conheço a filha da administradora. Ela me contou como os idosos lá são bem tratados. Fabiana colocou os folhetos na minha frente com aquele sorriso que eu estava começando a detestar. Renato pegou um dos folhetos e começou a ler em voz alta. Realmente parece um lugar bom, mãe. Olha aqui. Atividades recreativas, fisioterapia, acompanhamento médico 24, HORAS. Ele olhava para mim com uma expressão que misturava preocupação e esperança. Talvez seja interessante a senhora conhecer. Eu não preciso de cuidados especiais, falei, tentando manter a voz firme. Estou bem aqui na minha casa. Fabiana suspirou com aquela paciência exagerada que ela usava quando queria parecer compreensiva. Dona Benedita, ninguém está dizendo que a senhora não está bem, mas a gente precisa pensar no futuro. E se acontecer alguma coisa? A gente trabalha o dia todo. Não pode ficar vigiando. Vigiando? Repeti, sentindo uma raiva crescendo no peito. É modo de falar. Mãe, Renato interveio rapidamente. Fabiana só está preocupada. Nós dois estamos, mas eu vi no rosto dele que a semente já tinha sido plantada. Meu próprio filho estava começando a me ver como um fardo, uma responsabilidade perigosa. E tudo isso por causa daquela mulher que tinha chegado na nossa vida há poucos meses. Hello. Menos a senhora podia visitar o lugar. Fabiana insistiu. Só para conhecer, não custa nada, dá uma olhada. Concordei em visitar apenas para ganhar tempo, para tentar entender o que realmente estava acontecendo. Mas naquela tarde, quando Fabiana saiu novamente com a desculpa de que ia buscar uns documentos no cartório, eu resolvi fazer uma coisa que nunca pensei que faria. Vasculhei as coisas dela, no quarto que ela dividia com Renato. Abri a gaveta da penteadeira onde ela guardava suas coisas pessoais. Entre os cosméticos e joias, encontrei um papel dobrado com um endereço anotado. Apartamento 304. Era Sola, Schusauscher. Era a letra dela. Eu reconheci, porque ela sempre escrevia os recados na geladeira. Meu coração bateu mais forte. Que o apartamento era esse? Por que ela tinha anotado um horário? Enquanto eu ainda estava processando aquela descoberta, ouvi o barulho da chave na porta. Rapidamente, coloquei o papel de volta e saí do quarto. Fabiana entrou sorrindo, carregando uma sacola. Consegui os documentos. Dona Benedita, amanhã a gente pode marcar a visita ao Jardim da Terceira Idade. Ela me olhou de um jeito estranho, como se soubesse que eu tinha mexido nas coisas dela. A senhora está bem? Parece meio agitada. Estou ótima, menti, forçando um sorriso. Naquela noite, durante o jantar, observei cada movimento dela. Cada palavra, cada olhar. Fabiana estava diferente, mais atenta, como se estivesse testando alguma coisa. Ela falava sobre o asilo com um entusiasmo que me dava náusea, pintando um quadro de liberdade e felicidade que só uma pessoa muito ingênua acreditaria. Imagina, Dona Benedita, a senhora vai poder participar de oficinas de artesanato, aulas de dança, vai conhecer pessoas interessantes. Ela segurava a mão de Renato enquanto falava, e eu via como meu filho estava sendo convencido. E a gente vai poder visitar sempre. Vai ser como se a senhora tivesse uma casa nova, só que com mais comodidades. Depois que eles foram dormir, fiquei na sala pensando em tudo que tinha descoberto. O papel com o endereço, as saídas misteriosas, as ligações sussurradas. Havia algo muito errado acontecendo e eu estava sendo empurrada para fora de casa, justamente quando precisava ficar para proteger meu filho. Foi então que escutei novamente aquela voz baixa vinda do quarto. Fabiana estava falando ao telefone outra vez. Me aproximei da porta com cuidado e consegui ouvir algumas palavras. Ela não pode ficar aqui muito mais tempo. Está começando a desconfiar. Precisa acelerar o processo. Voltei para a sala com as pernas tremendo. Finalmente, eu entendia o que estava acontecendo. Fabiana não queria apenas me afastar. Ela estava planejando alguma coisa, e minha presença na casa estava atrapalhando seus planos. Na manhã seguinte, acordei com o barulho de Fabiana se arrumando para sair mais cedo que o normal. Através da fresta da porta do meu quarto,
Vi ela pegando as chaves do meu carro, menos aquele Corsa branco que eu dirigia até alguns anos atrás, mas que agora ficava parado na garagem. Meu coração disparou quando percebi que ela tinha uma cópia da chave. Renato, vou na casa da minha tia Marlene. Ela gritou do corredor. Ela está se sentindo mal e precisa que eu leve ela no médico. A voz dela soava diferente, apressada, como se estivesse mentindo e tentando sair logo antes que alguém fizesse perguntas. Tudo bem, amor. Dá um beijo nela por mim, Renato respondeu do banheiro, onde se preparava para ir trabalhar. Tanto nela que nem questionava essas saídas repentinas. Esperei até ouvir o barulho do meu carro saindo da garagem. Então, me levantei rapidamente. Tinha que descobrir para onde ela estava indo com tanta pressa. Lembrei do papel que encontrei na gaveta dela. Apartamento 304, Edifício Soler, 15H. Mas agora eram apenas 8 da manhã. Será que ela ia para outro lugar primeiro? Quando Renato saiu para trabalhar, fiquei sozinha em casa, com uma sensação estranha de que alguém estava me observando. Resolvi mexer mais nas coisas de Fabiana, procurar outras pistas sobre o que ela estava tramando. No guarda-roupa dela, entre as roupas perfumadas, encontrei uma agenda pequena que ela escondia atrás das caixas de sapato. Minhas mãos tremeram ao abrir aquelas páginas. Estava tudo anotado com a letra caprichada dela. Encontros marcados em horários específicos, endereços que eu não conhecia, nomes que nunca tinha ouvido: Carlos -14 horas, Eduardo -16h30, Marcos -10 horas. Eram sempre horários durante a semana, quando Renato estava trabalhando e eu estava em casa. Uma das páginas estava marcada com um coração, desenhado ao lado de um nome, Diego meu amor. Abaixo tinha um número de telefone e várias anotações. Conta do cartão, vence dia 15. Precisa de R$2.000 pro carro. Ela tem que sair logo de casa. Meu sangue gelou ao ler aquela última frase. Continuei folheando e encontrei algo ainda pior. Uma lista dos bens da nossa família. Nossa casa estava avaliada em R$180.000, o carro de Renato em R$25.000, e havia até anotações sobre a conta poupança dele, que eu sabia que tinha cerca de R$40.000 guardados para emergências. Como ela sabia de tudo isso? No final da agenda, havia um papel grudado com fita adesiva. Era uma cópia da certidão de óbito do meu marido Osvaldo. Por que ela precisaria disso? Meu coração bateu tão forte que tive que me sentar na cama para não desmaiar. Escutei o barulho do carro chegando e rapidamente coloquei tudo de volta no lugar. Corri para a cozinha e fingi que estava preparando o almoço quando Fabiana entrou pela porta com aquele sorriso falso de sempre. Dona Benedita, como a senhora está? Ela perguntou, me beijando no rosto como se nada tivesse acontecido. Minha tia Marlene mandou lembranças. Ela disse que quer conhecer a senhora um dia desses. Como ela está? Perguntei, testando se ela manteria a mentira. Melhorou bastante depois que tomou o remédio. Essas pessoas mais velhas ficam muito nervosas quando se sentem mal, não é mesmo? O jeito como ela falou pessoas mais velhas me fez perceber que estava me incluindo nesse grupo de pessoas problemáticas. Durante o almoço, ela voltou a falar sobre o asilo. Dona Benedita, eu liguei para o Jardim da Terceira Idade hoje de manhã. A moça disse que podemos visitar amanhã à tarde. A senhora topa. Suas unhas pintadas de vermelho tamborilavam na mesa enquanto esperava minha resposta. Não tenho escolha. Perguntei, não conseguindo mais esconder minha irritação. Ela fez uma expressão de surpresa, como se fosse a pessoa mais incompreendida do mundo. Claro que tem escolha, Dona Benedita. Ninguém está obrigando a senhora a nada. E sou uma visita, para a senhora ver que não é nada daquilo que está imaginando. Naquela tarde, depois que ela saiu novamente, dessa vez com a desculpa de que ia pagar umas contas no centro, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Peguei os R$50 que tinha guardado para emergências e chamei um táxi. Ia seguir ela. Descobri de uma vez por todas o que estava acontecendo quando o táxi chegou no centro da cidade. Pedi para o motorista parar em frente ao edifício solar. Era um prédio antigo, com apartamentos pequenos, o tipo de lugar que se aluga por temporadas curtas. Ou
para encontros discretos. Esperei na padaria do outro lado da rua, tomando um café e observando a entrada. Às 3 horas em ponto, como estava marcado na agenda, vi meu carro estacionar em frente ao prédio. Fabiana desceu. Olhou para todos os lados, como se estivesse verificando se ninguém a estava vendo, e entrou rapidamente no edifício. Meu coração quase parou quando, 15 minutos depois, vi um homem jovem, moreno, do uns 28 anos, chegar numa moto vermelha e também entrar no prédio. Ficaram lá por quase 2 horas. Quando finalmente saíram, ela estava diferente. Os cabelos desarrumados, a blusa amassada e aquele sorriso satisfeito de quem acabou de fazer algo proibido. Eles se beijaram ali mesmo na frente do prédio, sem se importar com quem pudesse ver. Ele montou na moto e foi embora, enquanto ela entrou no meu carro e dirigiu na direção de casa. Voltei para casa antes dela, meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Quando ela chegou, 1 hora depois, estava completamente arrumada, novamente, como se nada tivesse acontecido. Dona Benedita, consegui resolver tudo no banco. Que bom que a senhora já está preparando o jantar. Naquela noite, observei Fabiana durante o jantar, com olhos completamente diferentes. Ela abraçava Renato, beijava seu rosto, falava sobre como tinha sido produtivo o dia dela. Meu filho sorria, apaixonado, sem fazer ideia de que estava sendo traído descaradamente. Renato, ela disse, passando a mão no cabelo dele, eu estava pensando, depois que sua mãe estiver bem instalada no jardim da terceira idade, a gente podia fazer uma viagem. Faz tempo que não saímos sozinhos. Ela me lançou um olhar rápido, como se estivesse me desafiando a falar alguma coisa. É uma boa ideia, Renato concordou. A gente merece uns dias só nossos. Trabalho tanto que às vezes esqueço de dar atenção para você. Você sempre dá atenção para mim? Ela mentiu descaradamente, beijando-o na boca bem na minha frente. E eu senti nojo, mas não podia falar nada sem provas concretas. Depois que eles foram dormir, resolvi que precisava de mais evidências. Não podia acusar Fabiana baseada apenas no que tinha visto. Renato nunca acreditaria em mim, especialmente porque ela tinha sido tão convincente em me retratar como uma velha paranoica. Lembrei do celular velho que Renato tinha me dado no ano passado, aquele que eu mal sabia usar. Peguei ele na gaveta e comecei a mexer, tentando descobrir como tirar fotos. Depois de muito tentar, consegui entender o básico. Se ela saísse de novo, eu estaria preparada. Na manhã seguinte, como de costume, Fabiana anunciou que ia sair. Dona Benedita, preciso ir no laboratório buscar uns exames da minha tia Marlene. Depois, vou passar no supermercado. Sempre a tia. Marlene, sempre uma desculpa diferente. Dessa vez, eu estava pronta. Peguei o celular, coloquei na bolsa e chamei outro táxi. Cheguei no edifício solar 15 minutos antes dela e me posicionei de forma que pudesse fotografar tudo. Quando meu carro chegou, consegui tirar uma foto de Fabiana entrando no prédio. Quando o homem da moto chegou, fotografei ele também. E quando eles saíram 2 horas depois, se beijando apaixonadamente na frente de todo mundo, consegui a foto mais importante de todas. Mas o que eu vi em seguida me deixou completamente chocada. Eles não se separaram como no dia anterior. Dessa vez, o homem subiu no meu carro, do lado do passageiro, e eles saíram juntos. Peguei outro táxi e pedi para seguir eles de longe. Eles foram até uma concessionária de carros usados no outro lado da cidade. Ficaram lá por 1 hora, conversando com o vendedor, mexendo em papéis. Quando saíram, estavam sorrindo e se abraçando como se tivessem fechado um bom negócio. A realização me atingiu como um soco no estômago. Eles estavam planejando vender meu carro. Fabiana estava organizando tudo para se livrar dos bens da família. E me colocar no asilo era apenas o primeiro passo de um plano muito maior. Voltei para casa com as mãos tremendo. Guardei o celular com as fotos e fingi que estava assistindo televisão quando eles chegaram. Fabiana entrou radiante. Beijou o Renato como se não tivesse passado a tarde traindo ele. E anunciou: amor, amanhã vamos visitar aquele lugar com sua mãe. Tenho certeza de que ela vai adorar. Meu filho olhou para mim com aquela expressão esperançosa que partia meu coração. Ele realmente acreditava que estava fazendo o melhor para mim. Naquele momento, entendi que não era apenas meu futuro que estava em jogo.
Era toda a vida que construímos, toda a confiança que uma família deve ter, toda a verdade que Renato merecia saber. A visita ao jardim da terceira idade foi ainda pior do que eu imaginava. Fabiana chegou em casa às 2 da tarde, toda sorridente, carregando uma sacola com roupas novas. Dona Benedita, comprei uma blusa linda para a senhora usar na visita. Quero que a senhora cause uma boa impressão. A blusa era azul, claro, simples, do tipo que se usa em hospitais. Quando a veste, me senti como se estivesse me fantasiando de doente. Fabiana me observava no espelho com aquele olhar calculista que eu estava começando a conhecer bem. Perfeita, a senhora está parecendo uma vovó muito doce. No carro, ela não parava de falar sobre as maravilhas do lugar. Dona Benedita, a senhora vai ver como é organizado. Tem enfermeiras 24 horas, médico que visita 2 vezes por semana, atividades recreativas. Renato dirigia em silêncio, mas eu via pelos olhos dele no retrovisor que estava emocionado, como se estivesse fazendo um grande sacrifício por mim. O jardim da terceira idade ficava numa rua tranquila, longe do centro da cidade. Era um prédio térreo pintado de amarelo claro, com jardins bem cuidados na frente. À primeira vista, parecia realmente acolhedor, mas quando entramos senti um cheiro de desinfetante misturado com tristeza que me deu vontade de sair correndo. A administradora, uma mulher magra de uns 50 anos chamada Silvia, nos recebeu com um sorriso profissional. Dona Benedita, Hugh Fraser. Conhecê-la, Fabiana me falou tanto da senhora. Elas se cumprimentaram como velhas conhecidas e percebi que não era a primeira conversa que tinham. A filha da Silvia estudou comigo, Fabiana explicou para Renato, como se fosse uma coincidência, mas eu sabia que nada do que ela fazia era por acaso. Durante o tour pela casa, Silvia mostrava tudo com entusiasmo exagerado. Aqui é a sala de atividades, onde fazemos exercícios e jogos. Ali é o refeitório, onde servimos 3 refeições por dia. E este é um dos quartos disponíveis. Era um cômodo pequeno, com uma cama de solteiro, um armário minúsculo e uma janela que dava para o muro do vizinho. É aconchegante, Fabiana comentou, como se fosse um apartamento de luxo. A senhora não acha, Dona Benedita? Respondi que sim, mas por dentro estava pensando na minha casa, no meu quarto amplo, na minha cozinha onde cozinhei para Renato durante tantos anos. Como ela podia achar que eu seria feliz naquele lugar? O que mais me incomodou foi a conversa que Silvia teve com Renato, enquanto eu fingia admirar os jardins. Pelo vidro da janela consegui ler os lábios dela, falando sobre pagamentos mensais, documentos necessários, e quanto antes melhor. Fabiana acenou positivamente para tudo, como se já tivesse decidido por toda a família. Na volta para casa, ela não parou de falar sobre como o lugar era perfeito. Renato, sua mãe vai ser muito bem cuidada lá. A gente vai poder visitar sempre e ela vai ter companhia de pessoas da idade dela. Ela segurava minha mão no banco de trás, mas seus dedos estavam frios, sem carinho verdadeiro. O que a senhora achou, mãe? Renato perguntou, seus olhos encontrando os meus pelo retrovisor. Um lugar bonito, menti, porque não podia destruir a ilusão dele na frente de Fabiana. Mas planejei que naquela noite conversaria com ele a sós. Mostraria as fotos, contaria tudo o que descobri. Quando chegamos em casa, Fabiana se ofereceu para fazer o jantar. Dona Benedita deve estar cansada depois de um dia tão emocionante. Ela praticamente me empurrou para o meu quarto, dizendo que eu precisava descansar. Fiquei deitada na cama, ouvindo os barulhos da cozinha, planejando como revelaria a verdade para Renato. Peguei o celular com as fotos e fiquei olhando aquelas imagens que provariam quem Fabiana realmente era. Meu filho merecia saber, mesmo que doesse. Mas quando levantei para ir até a cozinha, ouvi uma conversa que me fez congelar no corredor. Renato, eu não queria falar isso, mas sua mãe está agindo de forma muito estranha ultimamente, Fabiana dizia, com aquela voz de preocupação falsa. Hoje na visita, ela ficou mexendo numa bolsa, sussurrando sozinha, olhando para o nada. Como assim? Meu filho perguntou, alarmado. Eu acho que ela está começando a ter problemas de memória, talvez até, bem, você sabe como
essas coisas começam. Ela pausou, dramaticamente. Ontem eu encontrei ela mexendo nas nossas coisas no nosso quarto. Quando perguntei o que estava fazendo, ela inventou uma desculpa esquisita sobre procurar um remédio. Sangue gelou. Ela sabia que eu tinha descoberto suas coisas e agora estava usando isso contra mim, plantando na cabeça de Renato que eu estava ficando senil. Minha mãe nunca mexeu nas coisas dos outros, Renato defendeu, mas sua voz soava insegura. Eu sei, amor, por isso estou preocupada. E tem mais. Fabiana baixou a voz, mas eu ainda conseguia ouvir. Ela tá me acusando de coisas estranhas. Hoje falou que eu saio muito de casa, que não conto a verdade sobre onde vou. É como se estivesse criando histórias na cabeça dela. Lágrimas queimaram meus olhos. Ela estava me preparando para parecer louca, desacreditando tudo o que eu poderia contar antes mesmo que eu tivesse chance de falar. Era uma estratégia diabólica. Estava funcionando. Talvez seja melhor ela ir para o jardim mesmo. Renato murmurou. Se está ficando confusa, eu não queria sugerir isso. Mas talvez seja o melhor para ela. Lá tem profissionais que sabem lidar com essas situações. Fabiana fez uma pausa. E para ser sincera, Renato, eu estou ficando assustada. E se ela fizer alguma coisa perigosa e se esquecer o fogão ligado, ou sair de casa e se perder? Voltei para o quarto, com o coração déspera. Em poucos minutos, Fabiana tinha destruído anos de confiança entre mim e meu filho. Se eu mostrasse as fotos agora, ele pensaria que era invenção de uma velha perturbada. Se contasse sobre os encontros dela, seria delírio de uma mente confusa. Durante o jantar, observei como ela agia. Cada gesto era calculado para reforçar a imagem de nora cuidadosa casada com filho negligente. Ela cortava minha comida sem eu pedir. Falava comigo devagar como se eu fosse surda. E sempre olhava para Renato com aquela expressão de: tá vendo que tenho que aguentar? Dona Bennet, a senhora está comendo pouco. Precisa se alimentar bem para manter a saúde, ela dizia alto, como se estivesse falando com uma criança. Renato observava tudo e eu via a preocupação crescendo nos olhos dele. Cada vez que eu tentava protestar, que estava bem, Fabiana fazia uma expressão de pena, como se minha indignação fosse mais um sintoma da minha suposta demência. Depois do jantar, ela anunciou que ia dar uma caminhada. Preciso espairecer um pouco. Cuidar de idosos é muito cansativo, mesmo quando a gente ama. Ela beijou Renato e saiu, deixando no ar aquele perfume enjoativo que estava me dando náusea. Finalmente sozinha com meu filho, tentei conversar. Renato, preciso te contar umas coisas sobre Fabiana. Mãe, não começa, ele me interrompeu, cansado. Fabiana me contou que a senhora está inventando histórias sobre ela. Isso é normal em pessoas da sua idade, principalmente quando há mudanças na família. Que mudanças? Perguntei, confusa. A chegada dela, o casamento. Às vezes vocês, pessoas mais velhas, têm dificuldade de aceitar novidades. Ele falava comigo como se eu fosse uma paciente, não sua mãe. Tentei mostrar o celular com as fotos, mas ele nem olhou. Mãe, que fotos são essas? A senhora nem sabe usar esse aparelho direito. Ele pegou o telefone e viu as imagens borradas que consegui tirar. Tá vendo? São fotos de nada, provavelmente. A senhora apertou o botão sem querer. Naquele momento, entendi que Fabiana tinha conseguido. Ela havia criado um cenário perfeito, onde qualquer acusação minha soaria como delírio senil. Era uma armadilha, da qual eu não conseguia sair. Quando ela voltou da caminhada, 1 hora depois, estava com aquele brilho suspeito nos olhos que eu já conhecia. Renato a abraçou como se tivesse sentido falta. E ela me cumprimentou com aquele sorriso venenoso. Dona Benedita, como foi a conversa com Renato? Espero que tenham se entendido. O tom era doce, mas havia uma ameaça sutil nas palavras. Conversamos, sim, respondi, sem forças para continuar lutando. Que bom, porque eu tenho uma novidade. Liguei para Silvia enquanto caminhava, e ela disse que se decidirmos até amanhã, consegue reservar aquele quarto lindo que visitamos hoje. Ela olhou para Renato com expectativa. O que você acha, amor? Meu filho me olhou com aquela mistura de pena e determinação que eu reconhecia de quando ele era criança e tomava decisões difíceis. Acho que é melhor mesmo, mãe. A senhora vai ficar bem cuidada
e a gente vai ter mais tranquilidade. Naquela noite, deitada na minha cama, olhei para as paredes do quarto, onde dormia ao lado de Osvaldo por tantos anos, onde criei Renato, onde vivi os melhores momentos da minha vida. Amanhã, se não fizesse alguma coisa, tudo isso seria história. Mas Fabiana tinha conseguido uma coisa que ela não esperava. Tinha me subestimado. Eu talvez fosse uma mulher de 67 anos, mas não era. Idiota. E se ela queria jogar sujo, eu estava pronta para mostrar que sabia jogar também. Acordei às 5 da manhã, com uma decisão tomada. Se Fabiana queria me pintar como louca, eu ia usar isso a meu favor. Às vezes as pessoas subestimam o que uma velha confusa pode descobrir quando ninguém está prestando atenção. Esperei até ouvir Renato saindo para trabalhar e Fabiana tomando banho. Então, com cuidado, fui até o quarto deles e procurei novamente pela agenda dela. Dessa vez, fotografei cada página com o celular, mesmo que as fotos ficassem tremidas. Precisava de mais evidências e agora sabia que tinha pouco tempo. Na agenda, encontrei algo que não tinha visto antes. Um endereço diferente anotado para hoje, às 10 hours. Banco do Brasil, menos Agência Centro. Encontrar com o gerente Silva. Meu coração disparou. Que negócio ela tinha no banco? Quando Fabiana saiu do banho, fingi que estava confusa, andando pela casa como se procurasse alguma coisa. Dona Benedita, a senhora está bem? Ela perguntou com aquele tom de falsa preocupação. Estou procurando meus óculos. Menti, mexendo em gavetas aleatoriamente. Estão no seu rosto, Dona Benedita, ela disse, trocando um olhar de pena comigo mesma, como se eu fosse um caso perdido. É mesmo, fingi perceber, tocando nos óculos. Às vezes eu fico tão distraída. Ela sorriu com satisfação, como se minha confusão confirmasse tudo o que tinha falado para Renato. A senhora quer que eu prepare um chá calmante? Vai fazer. Bem, aceitei o chá e fiquei na sala, fingindo assistir televisão, enquanto ela se arrumava para sair. Como sempre, inventou uma desculpa. Vou ao banco resolver uns problemas da conta, depois passo no supermercado. A senhora fica bem aí, assistindo TV? Fico sim, respondi com a voz mais fraca que consegui. Só não esqueça de comprar meu remédio da pressão. Claro, Dona Benedita. Qualquer coisa, me liga no celular. Assim que ela saiu, corri para me trocar, coloquei minha melhor roupa, penteei o cabelo e peguei o dinheiro que tinha guardado para emergências. Dessa vez, não ia apenas observar, ia descobrir exatamente o que ela estava tramando. Cheguei ao banco 15 minutos antes dela e me posicionei numa fila próxima ao balcão de atendimento. Quando Fabiana chegou, não me viu porque estava concentrada procurando alguém. Um homem de terno se aproximou dela menos. Era o gerente Silva, que estava anotado na agenda. Eles se cumprimentaram como velhos conhecidos e se dirigiram a uma sala reservada. Consegui me posicionar num lugar onde podia ver através do vidro, fingindo que estava preenchendo um formulário. Fabiana tirou vários papéis da bolsa e os espalhou sobre a mesa. Reconheci alguns. Eram documentos da nossa casa, que eu sabia que ficavam guardados no escritório de Renato. Como ela conseguiu acesso a eles? O gerente pegou os papéis, analisou um por um e anotou algumas informações no computador. Depois, entregou um documento para Fabiana assinar. E ela assinou rapidamente, como se fosse algo que já tinha planejado há muito tempo. Quando saíram da sala, consegui ouvir parte da conversa deles. O empréstimo será aprovado ainda hoje, o gerente dizia. Com a casa como garantia, não. Probably. O valor de R$80 mil estará disponível amanhã de manhã. Fabiana sorriu e apertou a mão dele. Obrigada, Sr. Silva. O Renato ficará muito feliz quando souber que conseguimos resolver nossos problemas financeiros. Meu sangue gelou. Ela estava fazendo um empréstimo usando nossa casa como garantia e aparentemente tinha falsificado a assinatura de Renato. Ou conseguido que ele assinasse sem saber o que era. Saí rapidamente do banco e peguei um táxi para casa. Precisava chegar antes dela e encontrar os documentos originais para ver o que estava faltando. No escritório de Renato, abri o arquivo onde ele guardava os papéis importantes da casa. Estava tudo lá. Mas quando peguei a escritura da casa, notei que havia páginas grampeadas que não existiam antes. Eram procurações dando poderes para Fabiana assinar documentos
em nome de Renato. As assinaturas pareciam verdadeiras, mas eu conhecia a letra do meu filho. Havia algo estranho nelas. Escutei o barulho do carro chegando e rapidamente coloquei tudo de volta. Quando Fabiana entrou, eu estava na sala, fingindo cochilar na poltrona Dona Benedita. Como foi amanhã? A senhora almoçou? Ela perguntou, beijando meu rosto com aqueles lábios que mentiam tão facilmente. Não lembro se almocei, fingi confusão novamente. Que horas são? 12:30. A senhora deve estar com fome. Ela foi para a cozinha e começou a preparar o almoço, cantarolando baixinho como se fosse a mulher mais feliz do mundo. Durante o almoço, ela voltou a falar sobre o asilo. Dona Benedita, eu liguei para Sílvia de manhã. Ela disse que se não decidirmos hoje, a vaga vai para outra pessoa. Tem uma lista de espera enorme. Talvez seja melhor mesmo, falei, surpreendendo ela. Tô me sentindo tão confusa ultimamente. Ela piscou os olhos, claramente não esperando que eu concordasse tão facilmente. Tem certeza, Dona Benedita? Não precisa se sentir obrigada. Tenho certeza. Acho que vocês têm razão. Forcei um sorriso triste. Quando o Renato chegar, podem falar com ele. Fabiana mal conseguia esconder a satisfação. Ligou imediatamente para Sílvia e confirmou minha vaga para o dia seguinte. Sim, ela tá muito animada. Disse que quer ir o quanto antes. Naquela tarde, ela saiu novamente, dizendo que ia comprar algumas coisas que eu precisaria no asilo. Roupas mais práticas, produtos de higiene, essas coisas. Mas eu sabia que ela ia encontrar com Diego novamente, provavelmente para comemorar o sucesso do plano. Aproveitei que estava sozinha para fazer algo que nunca pensei que faria. Liguei para o banco e fingi ser uma funcionária da prefeitura checando documentos. Senhor Silva, estou confirmando o empréstimo aprovado hoje de manhã, no valor de R$80 mil, com garantia de imóvel. Sim, da senhora Fabiana Santos. Tudo certo, o dinheiro estará disponível amanhã cedo. E o senhor conferiu todas as assinaturas dos proprietários do imóvel? Claro, a procuração estava em ordem, com firma reconhecida. O marido dela deu plenos poderes para ela movimentar os bens do casal. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Fabiana não só estava me expulsando de casa, como estava roubando tudo que tínhamos. E o pior, Renato não fazia ideia de nada disso. Quando meu filho chegou do trabalho, Fabiana já estava em casa, sorridente como sempre. Renato, tenho uma boa notícia. Sua mãe decidiu que quer ir para o jardim da terceira idade. Ela mesma me pediu. Renato me olhou com surpresa. É verdade, mãe? É sim, filho, confirmei, representando o meu papel. Acho que vai ser melhor para todos. Ele me abraçou com lágrimas nos olhos. Se é isso que a senhora quer, mas quero que saiba que pode voltar sempre que quiser. Eu sei, meu filho, murmurei, retribuindo o abraço e sentindo meu coração se partindo. Durante o jantar, observei Fabiana comemorar internamente sua vitória. Ela estava radiante, falando sobre como eu seria feliz no asilo, como eles iam me visitar sempre, como tudo seria perfeito, mas eu via nos olhos dela uma frieza que me dava arrepios. A propósito, Renato, ela disse casualmente, lembra daqueles papéis que você assinou semana passada, do seguro da casa? Que papéis? Ele perguntou, confuso. Aqueles que o corretor trouxe. Você assinou sem nem ler, disse que confiava em mim para cuidar dessas coisas. Ela riu, como se fosse uma brincadeira entre casal. É verdade, ele concordou vagamente. Percebi que ele realmente não sabia o que tinha assinado. Naquela noite, deitada na minha cama pela última vez, organizei meu plano. Fabiana pensava que tinha ganhado, mas ela havia cometido um erro meio subestimado. Eu talvez fosse velha, mas não era burra. E amanhã, quando chegasse no asilo, colocaria em ação a única estratégia que poderia salvar meu filho e nossa família. Peguei uma folha de papel e comecei a escrever uma carta. Não para Renato. Ele não acreditaria em mim agora. Era para alguém que Fabiana jamais imaginaria que eu procuraria. Diego, o amante dela. Porque se há uma coisa que aprendi na vida, é que pessoas gananciosas nunca confiam umas nas outras, completamente. Na carta, fingi ser uma investigadora particular, contratada pela família de Renato.
Escrevi que sabia sobre o relacionamento deles, sobre o empréstimo, sobre todo o esquema, e que ele deveria me procurar no asilo se quisesse evitar problemas maiores. Era uma mentira arriscada, mas era minha única chance. Amanhã, quando estivesse fora do caminho, no asilo, começaria a real batalha para salvar minha família. A mudança para o Jardim da Terceira Idade aconteceu numa manhã de terça-feira, exatamente como Fabiana havia planejado. Renato carregou minha pequena mala com lágrimas nos olhos, enquanto ela supervisionava tudo com aquele sorriso satisfeito, que não conseguia mais esconder. Dona Benedita, a senhora vai ver como vai ser feliz aqui, ela dizia, me ajudando a entrar no quarto minúsculo. E a gente vem visitar no domingo que vem, sem falta. Silvia, a administradora, foi muito gentil, explicando a rotina da casa, os horários das refeições, as atividades disponíveis, mas eu mal estava prestando atenção. Minha mente estava focada no envelope que havia entregado discretamente para ela quando chegamos. Se meu filho vier aqui procurando por mim, preocupado ou querendo falar sobre algum problema, por favor entregue isso para ele. Havia sussurrado, colocando a carta com todas as evidências na mão dela. É muito importante. Quando Renato e Fabiana foram embora, me sentei na cama estreita e esperei. A carta que havia escrito para Diego estava dentro do travesseiro, junto com o endereço do apartamento onde eles se encontravam. Agora era questão de tempo. Na primeira semana, fingi estar me adaptando bem. Participava das atividades, conversava com outros idosos, sorria quando as enfermeiras perguntavam como estava me sentindo, mas todas as tardes, às 3 horas, eu caminhava até a janela que dava para a rua e observava os carros passando, esperando. Renato me ligava todos os dias, sempre perguntando se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Mãe, a senhora tem certeza de que está feliz aí? Posso buscar a senhora a qualquer momento. Estou bem, filho, eu mentia, porque sabia que Fabiana estava sempre por perto. Quando ele ligava, fiz amigos, tô participando das atividades, não se preocupe comigo. Fabiana vinha ao telefone também, com aquela voz doce de sempre. Dona Benedita, que bom saber que a senhora está se adaptando. Eu disse que ia gostar, mas eu ouvia na voz dela uma pressa, como se estivesse ansiosa para desligar e voltar para seus planos. Foi na segunda semana que minha estratégia começou a funcionar. Estava no jardim da casa, quando uma moto vermelha parou na frente do portão. Diego desceu, olhou para os lados nervosamente e entrou perguntando por mim. Dona Benedita, recebi sua carta, ele disse, quando nos sentamos num banco afastado dos outros idosos. Ele era mais jovem do que parecia nas fotos, não devia ter mais que 26 anos, com aquele jeito de malandro que se acha muito esperto. Que bom que você veio, respondi, mantendo a voz calma. Preciso saber exatamente o que vocês estão planejando. Ele riu nervosamente. A senhora não é investigadora particular? Coisa nenhuma, né? É só a sogra da Fabiana tentando se meter onde não é chamada. É verdade, admiti, surpreendendo ele. Mas isso não muda o fato de que sei de tudo. Os encontros no apartamento, o empréstimo de 80 mil reais, as procurações falsificadas. O sorriso sumiu do rosto dele. Como a senhora sabe disso? Porque diferente de vocês, eu não subestimo ninguém, respondi, sentindo uma força crescendo dentro de mim. E agora você vai me contar tudo. Porque se não contar, eu vou direto na polícia. Diego olhou para os lados claramente nervoso. A senhora não tem prova de nada. Tirei o celular do bolso e mostrei as fotos que havia conseguido tirar. Tenho fotos de vocês se beijando, tenho o endereço do apartamento, tenho os documentos do empréstimo. Era um blefe parcial, mas funcionou. Tá bom, ele cedeu, passando as mãos nos cabelos. Mas a ideia foi toda dela, viu? E só me envolvi. Nos próximos 30 minutos, Diego me contou um plano muito mais elaborado do que eu imaginava. Fabiana não era apenas uma mulher interesseira, menos. Ela era uma golpista profissional. Havia feito a mesma coisa com outros homens. Antes de conhecer Renato, ela me procurou há 6 meses. Disse que tinha encontrado o peixe perfeito. Ele confessou, um homem trabalhador, com casa própria, poupança e, principalmente,
com uma mãe velha que seria fácil de manipular. Meu coração se apertou ao ouvir isso, mas forcei-me a continuar escutando. O plano era simples: casar com ele e me afastar da mãe, conseguir acesso aos documentos da casa, fazer um empréstimo grande e depois sumir com o dinheiro. Diego evitava olhar nos meus olhos enquanto falava. Ela disse que vocês nem iam perceber até ser tarde demais. E quanto do dinheiro seria seu? Perguntei. Ele admitiu, envergonhado. 40 mil para cada um. Ia dar para começar uma vida nova em outro estado. Quando vocês pretendiam fugir, amanhã ela vai sacar o dinheiro de manhã e a gente vai viajar à tarde. Ele finalmente me olhou. Que a pressa para colocar a senhora no asilo. Precisava que não tivesse ninguém em casa para atrapalhar. Senti uma raiva tão grande que tive que respirar fundo para não gritar. Meu filho realmente ama ela, murmurei. Ela disse que foi até fácil demais, que ele acreditava em tudo que ela falava. Diego balançou a cabeça. Olha, dona Benedita, eu sei que a senhora deve estar com raiva, mas eu posso ajudar. Posso gravar ela confessando tudo, se quiser. Por que faria isso? Perguntei, desconfiada, porque eu estou começando a ter medo dela. Ele confessou. Ontem ela falou umas coisas sobre como seria bom se seu filho tivesse um acidente depois que a gente sumisse, para não poder ir atrás da gente. Seus olhos se encheram de medo real. Eu entrei nessa pelo dinheiro, mas não sou assassino. Meu sangue gelou. Fabiana não estava apenas planejando roubar nossa família, menos estava cogitando machucar Renato. Você tem como gravar ela? Perguntei. Minha voz tremendo de raiva. Tenho. Ela sempre grava nossas conversas no celular dela, diz que é para ouvir depois. Ele tirou um aparelho do bolso. Posso mandar uma cópia para a senhora? Passamos próxima hora organizando um plano. Diego mandaria as gravações para meu celular e marcaria um último encontro com Fabiana para aquela tarde, onde tentaria confessar tudo novamente, só para ter certeza das evidências. Quando ele foi embora, corri para o telefone da administração e liguei para Renato. Filho, preciso muito falar com você hoje. É urgente. Mãe, a senhora está bem? Aconteceu alguma coisa? Estou bem, mas preciso te ver. Pode vir aqui agora, claro, mãe. Chego aí em 1 hora. Enquanto esperava, organizei todas as evidências que tinha coletado, as fotos do celular, as informações sobre o empréstimo, os detalhes do plano que Diego havia me contado. Quando Renato chegou, visivelmente preocupado, entreguei tudo para Sílvia dar a ele. Mãe, que carta é essa? Ele perguntou, abrindo o envelope que eu havia deixado com ela semanas atrás. Leia tudo, filho. Com calma, observei o rosto de Renato mudar enquanto ele lia minha carta, olhava as fotos, entendia cada detalhe do que estava acontecendo. Primeiro veio a confusão, depois a incredulidade e finalmente uma dor tão profunda que partiu meu coração. Não pode ser verdade, ele murmurou, as mãos tremendo. Fabiana não. Ela não faria isso. Foi então que meu celular tocou. Era uma mensagem de Diego com as gravações de áudio. Coloquei no Viva Voz e deixei Renato ouvir. A voz de Fabiana era clara, fria, calculista. Amanhã eu saco os 80 mil. E a gente vai embora. Aquele idiota nunca vai desconfiar de nada. E a velha tá bem longe, internada onde não pode atrapalhar mais. E se ele descobrir? Perguntava Diego na gravação. Não vai descobrir. Mas se descobrir, bem, acidentes. Principalmente com homens que trabalham com máquinas pesadas. Ela riu, um som que me deu arrepios. Renato ficou pálido como papel. Meu Deus, o que ela estava planejando fazer comigo? Segurei as mãos do meu filho, enquanto ele chorava. Todas as peças finalmente se encaixando em sua mente. Mãe, me perdoa. Como eu pude ser tão cego? Como deixei ela fazer isso com a senhora? Você foi enganado, filho. Ela é uma profissional nisso. Naquela tarde, Renato foi para casa com uma missão. Fingiu que nada havia mudado quando Fabiana chegou sorrindo e falando sobre os preparativos para a viagem do dia seguinte. Renato Volca está bem. Parece meio estranho, ela comentou durante o jantar. Estou apenas cansado. Ele mentiu.
representando melhor do que eu esperava. Amanhã você vai no banco mesmo? Vou sim. Preciso resolver umas coisas. Ela o beijou no rosto. Depois a gente pode começar a arrumar as malas para nossa viagem. Na manhã seguinte, quando Fabiana saiu para sacar o dinheiro, Renato estava esperando na porta do banco com 2 policiais. A cara de choque dela quando viu meu filho ali, sabendo de tudo, valeu todos os meses de sofrimento que passei. Renato, o que você está fazendo aqui? Ela tentou disfarçar, mas a voz tremeu. Vim impedir que você roube minha família. Ele respondeu, com uma firmeza que me encheu de orgulho. Fabiana tentou negar tudo. Disse que era mal entendido, que podia explicar. Mas, quando os policiais mostraram as gravações, as fotos, toda a evidência que eu havia coletado, ela desabou. Vocês não entendem, ela gritou enquanto era levada. Ele nunca ia saber se aquela velha intrometida não tivesse se metido. Trust. Dias depois, Renato veio me buscar no asilo. Mãe, vamos para casa. E eu prometo que nunca mais vou duvidar da senhora. Durante o caminho de volta, ele me contou que havia cancelado o empréstimo, que Fabiana estava presa, que Diego também havia sido encontrado e estava colaborando com a polícia. Como a senhora conseguiu descobrir tudo? Ele perguntou, admirado. Filho, respondi, olhando pela janela do carro, a paisagem familiar de Campina Grande. Às vezes ser subestimada é a maior vantagem que uma pessoa pode ter. Ela achou que por eu ser velha, seria fácil me enganar, mas esqueceu que velhos também podem ser muito espertos. Quando chegamos em casa, nossa casa, respirei fundo sentindo o cheiro familiar, o carinho das paredes que me viram crescer, Renato que guardava memórias de uma vida inteira. Mãe, Renato disse, me abraçando forte, obrigado por não desistir de mim, por lutar por nossa família. É para isso que servem as mães, filho, respondi, retribuindo o abraço, para proteger quem amamos, não importa o preço. Hoje, 6 meses depois, nossa vida voltou ao normal. Renato está mais cauteloso com relacionamentos, mas também mais próximo de mim. Aprendemos que confiança se constrói com o tempo, que família verdadeira se protege mutuamente, e que às vezes as batalhas mais importantes são travadas por aqueles que menos esperamos. Fabiana foi condenada a 3 anos de prisão por estelionato e tentativa de fraude. Diego recebeu pena menor por colaborar com a justiça. E eu descobri que aos 67 anos, ainda podia surpreender a mim mesma, que ainda tinha força para lutar pelo que é certo. Todas as tardes, sento na varanda da minha casa, menos nossa casa, menos tomando meu café e observando a rua tranquila de Campina Grande. E sempre que vejo uma pessoa mais nova, subestimando alguém da minha idade, sorrio por dentro, lembrando que a experiência de vida é uma arma poderosa nas mãos certas.